Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão nos assistindo hoje. E hoje nós estamos aqui iniciando mais um programa do podcast Conex On, o podcast que te conecta a outras realidades. E temos hoje como nossa convidada a Franciele Fragoso. A Franciele ela vai abordar um assunto aqui muito interessante e vai falar sobre o marketing jurídico. Principalmente aqui na Baixada Santista, tá? O marketing jurídico. Seja muito bem-vinda, Franciele. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Estou bem. Conta pra gente qual o seu nome completo. Você é estudante, você trabalha? Meu nome é Franciele Fragoso, eu estudo Direito, estou no 4º ano da faculdade e eu trabalho com marketing jurídico. Hoje eu vou esclarecer um pouquinho aqui as dúvidas de vocês. Então é isso, pessoal. Hoje a Franciele veio aqui para nos esclarecer. Eu confesso a vocês que eu não tinha muita noção e ainda não tenho. Vou aprender aqui um pouquinho com ela hoje, né? E eu fui dar uma estudada porque eu falei, nossa, esse assunto deve ser bem interessante. E eu gostei bastante do que eu vi ali, só no pouquinho que eu li, né? E hoje a Franciele está aqui, né, para nos esclarecer um pouquinho mais sobre o que é o marketing jurídico. Fique ligado. Inscreva-se no canal, curta aí, não perca seu tempo, já faça isso agora. Inscreva aí no canal Conex On Podcast. Se inscreva, curta, compartilha, manda para o seu amigo, para sua mãe, para o seu pai, fala para dar uma força para gente. Ok? E é isso aí. Conex On, o podcast que te conecta a outras realidades. Então, Franciele, seja muito bem-vinda mais uma vez, agora iniciando nossa programação. Franciele, para quem está chegando agora e não sabe o que é um marketing jurídico, você consegue nos esclarecer um pouquinho sobre isso? Então, o marketing jurídico, ele é um conjunto de estratégias que são utilizados pelos advogados para promover o trabalho deles. Então, o marketing em si, ele engloba diversas coisas, desde o momento certo para você distribuir um cartão de visita, quando pode e quando não pode, até as redes sociais, o que você vai postar, o que você vai colocar, até um tráfego pago, quais conteúdos você vai patrocinar, como alcançar melhor o seu público, em que eventos você deve estar presente, patrocinar, tudo isso engloba o marketing jurídico. E existe alguma regra para... Porque assim, a gente sabe muito sobre o marketing digital. Mas assim, quando eu ouvi falar sobre o marketing jurídico, isso me levou a questionar algumas coisas, né? Por que jurídico? Existe alguma regra para ele existir? Então, o marketing jurídico, ele é regulamentado pelo provimento 205/21 da OAB, que regulamenta a publicidade na advocacia. Então, por exemplo, alguns conjuntos de prática são vedados pelo provimento. Eu não posso, por exemplo, postar uma promoção de venda o divórcio a R$500, ou mercantilizar a advocacia, por exemplo, ou ostentar, falar que eu tenho tal coisa. Então, por exemplo, eu comprei essa BMW com os meus serviços jurídicos. Graças a Deus, eu com a minha advocacia conquistei essa casa e tal. Isso não pode acontecer. Você não pode fazer vendas diretas através da internet, né? Então, é sempre uma linha tênue entre o que pode e o que não pode. Várias práticas não são permitidas, porém várias práticas são. E aí, ter esse conhecimento do provimento é fundamental, assim, para saber quais estratégias utilizar na sua rede social. Ou seja, o advogado ele não pode ir lá e barganhar. Olha, faça isso, né? Tipo aquela coisa do marketing para conseguir atrair clientes. Faça isso que eu te dou isso, né? Não pode chegar... É por isso que tem uma regra. E no caso, essa regulamentação ela vem direto da OAB, é isso? Isso, é o provimento 205/21.
Antes disso, antes de 2021, era muito nebuloso o que você podia e o que você não podia fazer. Então, será que pode isso? Será que não pode aquilo? E por muitas vezes os advogados acabavam se privando de se posicionar nas redes sociais por não saber o que pode e o que não pode. Porém, desde 2021, quando saiu esse provimento, já ficou mais fácil. Então, por exemplo, pode usar o tráfego pago, mas para promover conteúdos informativos. Então, o advogado ele vai buscar o quê? Ele vai investir em tráfego pago? Vai, mas para patrocinar o quê? Conteúdos informativos. Ah, entendi. Eu tenho até um amigo que ele formou tem alguns anos e às vezes eu vejo uns vídeos dele, né? E ali nos vídeos dele ele dá algumas dicas. Aí ele tem uma pergunta numa caixinha lá e ele vai lá falar, olha, respondendo você isso, isso, isso. Na verdade, essa ação dele de responder os clientes que fazem uma pergunta ali na internet é dentro dessa característica do marketing jurídico. Ele não pode ultrapassar alguns limites, seria isso? Sim, por exemplo, essa própria caixinha de perguntas dentro da advocacia é muito polêmica, né? Sim, sim. Porque a galera geralmente pergunta, pode ou não pode postar caixinha de pergunta? Sim. A caixinha em si, você pode postar. O que não pode fazer é confundir isso com consulta jurídica. Então, por exemplo, tem gente que manda um caso dentro da caixinha. Olha, meu marido foi preso e aconteceu sei lá o que, sei lá o que. E aí, doutor, o que eu faço? E aí você responder aquele caso específico. Porque isso configura uma consulta jurídica através da caixinha de pergunta e isso não é permitido de forma alguma. Porém, você pode postar a caixinha para responder, por exemplo, perguntas a título informativo. Sim. Né? Então, isso é permitido e se enquadra dentro do marketing jurídico. O que ele faz é uma coisa assim, muito natural. Ele fala assim, pô, ó, joga aqui umas perguntas que eu vou tentar responder. E ali, eu vejo que, tipo, assim, até eu, que não tenho nada a ver com a vida das pessoas que perguntam, eu paro para ver, né? Por isso que eu te perguntei se isso faz parte de algum tipo de marketing levado a essa área. Porque realmente as pessoas ficam curiosas. E aí, às vezes, tipo assim, por exemplo, né? Às vezes tem questões minhas que eu quero tirar uma dúvida. E eu tenho amigos advogados que eu vou e pergunto. Mas eu sei que da mesma forma também, como eu, sendo arquiteta, eu odeio que as pessoas só fiquem me perguntando e tendo consultoria de graça. Mas às vezes são perguntas que são tão fáceis, tão assim, para gente que não entende de direito, é uma coisa que fica aquele ponto de interrogação, né? Só que para o advogado, às vezes, ele considera aquilo como uma consultoria, né? E às vezes eu acho legal esse tipo de abordagem desse meu amigo que faz esses vídeos, que tira algumas dúvidas da gente, né? Sem precisar contratar ali para poder fazer aquela consultoria, né? Então, por isso que eu perguntei se isso também fazia parte do marketing jurídico. Eu acho uma iniciativa muito legal da parte dele, né? Como advogado, de dar, esclarecer algumas coisas. Ele realmente não faz o que você falou de a pessoa ir lá na caixinha e fazer uma pergunta que não pode. Ele só responde umas questões básicas ali e aqui. Então, eu acho importante. De repente, isso também faria parte dessa questão do marketing jurídico, né? E na questão dos advogados, hoje você falou que você é estudante, né, de direito, né? Está no 4º ano. Logo, logo será formada. Meus parabéns desde já. Obrigada. Né? Você acha que os advogados hoje eles estão mais conscientes em relação a essa questão do marketing jurídico, de não atravessar as barreiras? Eu acredito que sim. Aqui no estado de São Paulo, principalmente, né, depois da última gestão que trouxe como pauta a advocacia 4.0, dentro disso, desse 4.0, entra o marketing jurídico, né? Agora a advocacia, principalmente os mais jovens, todo mundo está muito consciente sobre a importância das redes sociais para a advocacia. Então, a utilização de inteligências artificiais, a utilização do marketing para autopromoção nas redes sociais, tudo isso hoje em dia é muito mais difundido depois da última gestão. Então, eu acredito que os advogados eles têm buscado cada vez mais e mais se inserir nesse digital, nesse mercado digital, porque essas informações elas estão na mesa e as pessoas estão correndo para se apropriar cada uma da sua devida parte, né? Sim, sim. E na sua visão, quais são as principais estratégias que os advogados hoje eles usam para divulgar o seu conteúdo, o seu trabalho, sem ferir o código de ética?
Então, eu acredito que o posicionamento em si nas redes sociais, né, tem sido cada vez mais adotados. Então, por exemplo, quando eu vou na minha rede social, na qualidade de advogada, e faço uma publicação, então, explicando sobre 3 direitos trabalhistas que a pessoa com deficiência tem e não sabia. E aí eu faço essa publicação. É uma forma de marketing jurídico, é algo que as pessoas têm feito muito. Então, recentemente, assim, perfis de advogado que eu entro, todos eles têm conteúdo jurídico. E é a estratégia que as pessoas mais têm se utilizado, que é do Instagram para fazer essa publicação de conteúdos informativos. Ou até mesmo do LinkedIn, né? Tá muito em alta, principalmente... entre os advogados tributaristas que estão falando sobre a reforma tributária, um tema bastante complexo, no LinkedIn também tem sido uma estratégia que eu vejo bastante as pessoas usando, que são bem legais. Bacana. E em relação, quando você menciona ali que há certas limitações, como que você vê a parte criativa dos profissionais da área de direito para poder promover esse tipo de conteúdo? Você acha que eles têm a necessidade de uma consultoria? Eles conseguiram assimilar bem essa questão do marketing jurídico? Ou, tipo, essa consultoria ela é necessária? Então, eu acredito que essa consultoria ela seja assim necessária, né? Até para não correr o risco de esbarrar em alguma questãozinha do provimento, porque essa linha ela é bem tênue entre o que pode fazer e o que não pode fazer, entre até onde você está se promovendo e até onde você está postando conteúdo meramente informativo. Então, você ter alguém ali para consultar se torna muito interessante. Igual, por exemplo, você posta lá o conteúdo a caráter informativo e coloca assim: se você precisar de um advogado para resolver essa questão, entre em contato comigo. Acabou o informativo. E muitas vezes o advogado, ele não vai saber disso, né? Então, é uma coisa que já aconteceu com clientes meus, de falarem assim: coloca isso no final do texto. Ou, Fran, eu vou postar isso. E me manda o texto com isso no final. O que você acha? E aí eu aviso: olha, esse final aqui já tá quebrando a parte informativa do seu conteúdo, então tira essa frase. Agora, se o advogado ele não tem uma assistência para fazer aquilo e ele simplesmente posta o conteúdo daquele jeito, ele tá correndo risco de uma representação no Tribunal de Ética, o que pode comprometer a atuação dele, né? Pode comprometer por meses, ele pode até vir a perder a carteira em casos mais graves. Então, isso é bem, bem grave. Então, o advogado na internet ele tem que sempre estar assessorado para poder ver ali o que ele pode e o que ele não pode estar fazendo. Ou seja, se ele cometer algum tipo de erro em relação à ética, né, na relação do direito, ele pode ser punido, pode ser denunciado. Eu falo isso porque, assim, no meu ramo de atividade, se eu falho alguma parte na questão de ética na arquitetura, eu também posso ser denunciado. Então, ele pode ser denunciado, algum outro advogado pode prejudicar ele, ou outra pessoa pode denunciar ele no conselho, seria isso? Sim, exatamente. E tem até uma comissão agora aqui na OAB São Paulo, né, que é dessa área e eles ficam fiscalizando para ver se ninguém está fazendo nada do que não pode. Quais são os erros mais comuns que você falou sobre essa questão de, às vezes, colocar lá no final assim, entre em contato comigo. Mas esse aí também faz parte de um dos erros mais comuns que os... O mais comum de todos é a decisão, né? Perdão. Não, tudo bem. O mais comum de todos é a decisão favorável. Então, por exemplo, defiro. E aí o juiz dando aquela decisão favorável e o advogado posta isso lá. Eu ganhei, tipo, né? Ganhei a causa. Então, por exemplo, Lili cantou. E aí ele posta a decisão procedente dele. E o juiz ganhei a causa e coloca lá, defiro, a hashtag Lili cantou.
Isso é o mais comum de todos. As pessoas querem mostrar que elas estão ganhando processos. E é para poder atrair mais clientes. Mais clientes, mas isso não pode. Hoje mesmo eu vi. Aí eu faço isso como arquiteta, hein? Hoje mesmo eu vi no Instagram. Eu tava rolando no Instagram e eu vi uma advogada que colocou um videozinho. E aí ela colocou lá uma decisão procedente, né? Então tava escrito lá, o juiz falando, ai, defiro. E aí ela colocou isso lá no Instagram. E não pode fazer isso. Por quê? Porque é uma forma de você atrair clientes. E não é para você expor a decisão do seu processo. Então esse é de longe o erro mais comum. Mas me permita fazer uma pergunta que talvez seja idiota. Mas assim, em todas as outras classes de trabalho, por exemplo, a minha classe de trabalho, arquitetura e urbanismo, automaticamente no marketing a gente posta sempre o final, um ganho do que eu fiz, para que eu atraia mais cliente, porque isso me traz mais cliente. Eu como arquiteta, eu quero vender cada vez mais os meus projetos. Então, automaticamente, eu sempre coloco o final, o sucesso daquilo que eu projetei e que eu consegui concluir. E isso, na questão de ética da arquitetura, isso não é uma coisa que, tipo, porque é mais ou menos assim, na arquitetura, o leão, ele tem que, sabe, avançar para poder sobreviver. Então, tipo assim, o advogado, ele realmente ele não pode atrair clientes com uma boa fama. É mais ou menos isso que você quer dizer? Não pode. Uma decisão procedente. Não, mas, gente, eu vou ligar pra OAB se tá errado. Não... É brincadeira. Não pode. Assim? E assim, eu nunca parei pra ver exatamente o porquê que isso é proibido. Mas eu já vi alguns debates de advogados debatendo sobre isso. E tem uma série de fatores do porquê isso é proibido. Por exemplo, o mercado da advocacia é um mercado que tem muita gente. Então, se os mesmos sempre postassem suas decisões procedentes, nunca teria espaço para os novos começarem a ganhar dinheiro nessa área. E inúmeras outras questões do porquê isso é proibido. Mas, assim, na minha visão ignorante da história, eu faço isso como uma questão porque eu sou uma pessoa que seria cliente do advogado. Exemplo. Se eu fosse procurar uma questão, um advogado que eu quisesse que resolvesse uma questão trabalhista minha, eu ia procurar o melhor. E, de repente, o melhor eu acharia ele na internet, porque hoje tudo é na internet, né? É um exemplo. Mas não é assim que você mede a autoridade do profissional. Então, por exemplo, se ele tá explanando questões, então, por exemplo, ele pega uma notícia recente, ele traz uma visão jurídica, ele pega um tema complexo e ele traz de forma simples, ele tá sempre postando conteúdo, ele se conecta com você através das redes sociais, você vê que ele tá ali sempre presente. O advogado, ele não pode postar, por exemplo, o feedback do cliente. Mas se o cliente postar feedback do advogado, o advogado pode repostar o feedback do cliente. Então, tem alguns gaps que você consegue ali fazer uma medição mesmo, né? Eu faço isso. O cliente manda lá o feedback, eu vou logo tiro um print e falo assim, olha, o cliente satisfeito. Né? Mas é verdade, porque, tipo, eu falo isso como profissional. Eu também tenho um conselho por trás que, na verdade, né, eu acho que às vezes só mais atrapalha do que ajuda. Desculpa, gente. Corta não, pode deixar. Para a gravação. Pode deixar. Mas às vezes mais atrapalha do que ajuda. Tá? Mas assim, se o conselho ele começa a me tirar alguns direitos, né, como é que eu falo? O meu ramo de atividade é totalmente diferente do ramo do direito. Eu aprendi legislação urbanística, não tem nada a ver com o direito em geral. A única parte de legislação que eu estudei foi essa. Então, se ele me tira alguns direitos, eu entendi a parte da ética, mas as minhas perguntas é exatamente para uma pessoa que não entende disso. Porque da mesma forma que eu fico questionando, eu imagino que o público que está nos assistindo também questiona. E os advogados que vão nos assistir vão ficar perguntando, cara, olha como uma cliente minha pode pensar diferente. Sim. Porque, tipo assim, eu entro com um certo grau de ignorância em relação ao conhecimento do assunto. Né? Então, por isso que eu entro nessas questões com você, porque eu preciso entender mais como assim as pessoas que estão nos assistindo precisam entender, né?
Então, por isso dessas questões todas, tá? Não é nem para... É mais para poder entender mais e defender os advogados, que isso não tá certo. Mentira. Mas, assim, também entendo. Eu acho super válido essa questão do seu conhecimento na área. Porque, realmente, tem que ser esclarecedor, né? Às vezes, por exemplo, um jovem advogado que acabou de se formar, não conhece muito dessas questões éticas, porque eu falo que a faculdade, ela nos ensina ali a teoria, mas na prática, quando você sai da faculdade, você é engolido, porque não tem empregos. Se você não for uma pessoa super inteligente, raramente você consegue um emprego fichado em algum tipo de escritório, ou você já tem que começar ali abrindo seu próprio escritório e matando um leão por dia para poder sobreviver e conseguir clientes. Né? Eu trago isso em todos os sentidos, como empresária que eu sou hoje, né? No ramo de loja de imóveis, como profissional da arquitetura, e eu vejo também os engenheiros, os advogados. Então eu vejo que isso que você faz, se todo o profissional, né, de cada área tivesse esse interesse que você tem de explicar sobre como que funciona todas as coisas, eu acho que estudantes iniciantes, eles teriam muito mais clareza do que pode fazer, do que não pode, né? Eu imagino que isso seria uma coisa, eu acho, não sei, quais são o tipo de clientela que você tem hoje em relação a isso? São mais novos, são os mais antigos? Até porque também os mais antigos não entendem muito de internet, né? Então, são os mais antigos. Por incrível que pareça, assim, a minha cartela de clientes hoje tem entre 40 e poucos, 50 e poucos anos. Não fala assim. 40 e poucos, 50 e poucos, ele não é antigo. Não, pra advocacia... Não, pera, ela tem razão, não, você tá veja bem. Dúvida. Se ele começou a atuar pela casa dos 23 anos e ele tá hoje com 40 e poucos, ele já tem 20 anos de carreira. Você chamando os 40 de velho? Não, mas olha, 20 anos de profissão já é um tempo considerável. É um tempo considerável, você tem razão. Mas é que eu já cheguei na casa dos 40. Não fala que 40 anos é mais antigo. Pra ela Não pode, eu sou uma... Olha, eu costumo falar igual a Sandy. Nem tão velha pra ser jovem, né? Como que ela fala? Nem tão jovem pra ser chamada de velha. Alguma coisa assim que ela fala numa das músicas. É só jovem há mais tempo. Eu não sou... eu não sou velha. É uma boa analogia. Entendeu? Mas também... É jovem há mais tempo. Eu também não sou jovem, né? Eu sou média idade, gente. Média idade. Acho que você tá piorando. Você é jovem há mais tempo, ponto. Eu sou jovem um pouco mais tempo que você. Eu nasci um pouco antes. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ô, Fran, você já teve algum cliente que tava fazendo tudo errado e você foi lá e salvou a vida dele? Nossa, eu tive um cliente uma vez, isso foi logo quando eu comecei a trabalhar com isso, né? E ele tinha um perfil no Instagram e ele postava muita coisa de balada. E aí, uma vez, ele postou uma foto, assim, numa mesa de balada, que era um combo de bebida, aí aparecia droga de fundo. E ele colocou ali no Instagram, junto com conteúdo jurídico e tudo. E aí, eu chamei ele e falei, fulano, apaga essa foto, meu filho. fulano, cria um Instagram privado. Depois ele criou um Instagram privado e acabaram nossos problemas. Mas era muito conteúdo, assim, e ali não era nem questão de fazer tudo errado, né? A questão é que ele estava postando um conteúdo profissional junto com e o um pessoal. Conteúdo que manchava e tirava um pouco da credibilidade dele, né? Eu costumo falar assim, não é questão de tirar a credibilidade. É que a gente tem que olhar para o cliente e ver o que ele vai pensar. Então não é que tenha problema você postar fotos de biquíni no seu Instagram, mas você está preparado para o julgamento que o seu possível cliente vai fazer caso você poste essa foto de biquíni? Às vezes, para evitar, é melhor a gente ter um Instagram privado para postar certas coisas e um Instagram profissional para postar certas outras coisas. É lógico que alguns tipos de conteúdo pessoal, eles ajudam no nosso Instagram profissional. Então, por exemplo, a cada 5, 6 conteúdos profissionais eu posto um pessoal. Esse um pessoal vai ser o quê? Uma foto com a minha família, uma foto do meu cachorro, uma foto de uma viagem,
uma foto numa cafeteria, uma foto no meu escritório. Coisas assim, mais pessoais, porém que conectem o público com os meus valores, com aquilo que eu acredito. Sim. E conteúdos muito pessoais mesmo, tipo, eu bêbada com as minhas amigas numa festa, eu vou postar no meu Instagram privado, porque aí os meus clientes, eles não precisam ver. Agora, cliente que fazia errado, eu já tive também. Esse contrato não durou. Ele não ligava, assim. Era o cliente que falava assim, eu não ligo pra tribunal de ética. Eu quero fazer minha promoção de divórcio mesmo assim. Não era de divórcio, é que eu acho que se eu falasse muito especificamente vai ficar muito... Né? A pessoa vai saber que é ela. Mas assim, vamos supor, nessa questão do divórcio, se fosse... Uma vez me pediu pra fazer um anúncio pra ele, através do Meta Ads, anunciando ali o divórcio dele por R$ 500 e fazendo uma promoção. Se a pessoa entrasse em contato com ele naquele dia, caía para X reais. A consulta não, né? O processo ali. E, enfim. No caso, você falou sobre clientes seus, né? Como que é que você trabalha com eles? Você só dá a consultoria ou você toma conta das redes sociais deles? Depende do cliente. Depende de para que ele me contratar. Então, hoje, por exemplo, dia 12, eu vou começar uma mentoria de automarketing jurídico, que é para a pessoa aprender a gerir as próprias redes sociais dela. Vai ser uma mentoria bem bacana. Eu vou ensinar o advogado a trabalhar o próprio marketing até com o uso da inteligência artificial. Vai ser bem bacana. E eu também presto esse serviço de gerenciamento. Então, por exemplo, criar postagens, criar cronogramas, criar legendas, criar as coisas, eu também faço. Então, depende do cliente, do porquê ele me contrata. Sim. É interessante, eu achei que você dava só consultoria, mas você falando que, né, o cliente posta ali, agora entendi que você consegue trabalhar de uma forma muito mais abrangente em relação a todo assunto. Que bacana, interessante. E assim, hoje, uma pessoa que se forma hoje, o que você diria para ele? Como que você instruiria essa pessoa a começar no direito? Postando conteúdo nas redes sociais. Mas da forma correta. Da forma correta, claro. Mas assim, é porque você precisa de um posicionamento. Você precisa que as pessoas te conheçam, te deem credibilidade, te deem autoridade na sua área. E não tem como fazer isso sem as pessoas saberem quem você é. Então, cria um Instagram, cria um LinkedIn, começa a atualizar, coloca notícias, coloca curiosidades, coloca coisas que as pessoas não sabem. Tem sites, por exemplo, do Senado, e dependendo da área de atuação, tem sites específicos, né? Ali o Instagram do Senado é um portal geral de várias notícias que você pode pegar. Então, por exemplo, eu trabalho com a questão da mulher, direitos da mulher, violência doméstica, essas coisas. Lá no Instagram do Senado, por exemplo, tem várias coisas sobre violência doméstica, sobre leis que estão sendo aprovadas. Entra nesses sites, publica conteúdo, faz uma análise jurídica. Olha, esse projeto de lei é bom por causa disso. Olha, esse projeto de lei que foi aprovado mudou isso. Olha, sabe, tentar trazer autoridade, engajamento para suas redes sociais através do posicionamento é fundamental, ainda mais quando você é jovem, né? Porque quando você é um jovem advogado, você já está em desvantagem por não ter a bagagem do conhecimento, né? Você não tem a bagagem do tempo ao seu favor. Então, usa a bagagem das redes sociais a seu favor. Você não pode conquistar 20 anos de carreira em uma semana de formado. Mas em uma semana de formado, você já pode criar vários cronogramas para produzir diversos conteúdos muito legais que vão engajar com o seu público, né? E é claro, se você tiver dinheiro para investir e ainda conseguir investir em tráfego pago, investir em Meta Ads, em Google Ads, em coisa que as pessoas vão poder utilizar para te achar mais fácil, você tem tudo ao seu favor. Sim. É uma coisa que eu fico pensando, né? Por exemplo, toda profissão, logo que a pessoa sai da faculdade, ela inicia ali. Por exemplo, um advogado mais antigo, que já tem lá seus 20 anos, 10 anos de carreira. Ele tem, às vezes, uma gama de processos que, às vezes, o processo que está lá rolando há 5 anos sai hoje, mas o que ele pegou hoje vai sair daqui 5 anos. Então, eu imagino que para um iniciante, até ele conseguir ganhar o seu primeiro processo, ter uma renda legal em cima daquilo ali, um pouco mais demorado. Então, realmente, essa questão do marketing digital ajudaria muito mais. Seria isso, né? Sim.
E eu costumo dizer também que o advogado precisa saber é o público-alvo dele. Porque Sim. tem muito advogado que quer vender pela internet. Só que você não vai vender para o seu cliente final, porque tem muita restrição. Sim. Você não consegue fazer um conteúdo mais agressivo. Mas você consegue, por exemplo, vender uma consultoria jurídica. Você consegue, por exemplo, vender para outros advogados correção de peça. Você consegue vender para outros advogados cursos, soluções jurídicas, diversas coisas você consegue vender para outros advogados. Então, às vezes, o segredo está em mudar o seu público-alvo. Olha, eu vou atingir o meu cliente para vender uma ação trabalhista. Não, isso vai ser muito mais difícil de você fazer. Então, por que você não repensa a sua estratégia e vai vender, por exemplo, um curso de ação trabalhista, porém para outro advogado, que você pode sim fazer uma promoção. Aí sim você pode vender, você pode anunciar, você pode fazer o que você quiser. Porque o seu público ali não é o cliente final, e sim o outro advogado. Sim. Então você pode vender esses cursos através da internet, é bem legal. Bacana, interessantíssimo mesmo. Porque assim, é uma coisa que a gente não tem muita noção, né? E, como eu falei, você está me esclarecendo muita coisa porque eu não tinha a noção de que isso era, que era assim para a área do direito, né? E em relação, tem alguma diferença do marketing jurídico feito para um escritório que já é gigante e para um advogado autônomo? Então, em que sentido? É que assim, eu imagino que para você fazer um marketing digital para um escritório já renomado, isso vai exigir um pouco mais nessa questão. Por quê? Porque ele já tem um nome na praça. Digamos assim, quando você é muito bom, né? Tipo, você tem uma empresa ali, você é muito bom na sua empresa. Você começa a chamar atenção. E quando você começa a chamar atenção, você não começa a chamar atenção só de pessoas boas. Você começa a chamar a atenção do lado A, que é o lado bom, com o lado B, que é o lado ruim, né? Então, tipo assim, eu acredito que um advogado autônomo, ele tenha menos visibilidade, dependendo do advogado, é lógico, né? Do que um escritório grande de direito, né? Existe algum cuidado maior para poder você gerar esse... Eu sei que, tipo assim, a regra é mesmo para os dois, mas existe algum tipo de cuidado maior, ou, tipo assim, uma atenção maior só porque aquele escritório de direito, ele é mais visível na sociedade ou no âmbito do direito do que o advogado autônomo? Eu só acho que assim, o escritório maior, ele precisa estar redobradamente mais atento às regras do que o escritório menor. Sim. Porque, em regra geral, o marketing, ele vai ser o mesmo. Ele tem que ser bom para os dois. Os conteúdos, eles têm que ter fontes confiáveis para os dois. Tudo tem que ser igual para os dois. Uhum. Porém, o que acontece? A probabilidade de um advogado ou da comissão, né, que está ali vistoriando, chegar e representar um advogado pequeno é muito menor do que de representar um advogado maior, porque está mais em evidência, porque está ali. Então, por exemplo, se um escritório grande de advocacia posta um conteúdo indo contra o código de ética, ele tem maior chance de ser representado do que um escritório que tem 100 seguidores e está começando agora a ser representado. O risco existe para os dois. Os dois têm que produzir de forma correta. Mas, evidentemente que o risco é maior para o escritório grande. Então, quanto maior o escritório, mais atento ele tem que estar às regras disciplinadas pelo provimento 205/21. Então, mas você concorda comigo? A minha pergunta foi exatamente por questão de trazer agora aqui para você uma questão do poder. Você concorda comigo que para mexer com esses caras grandão é mais difícil do que a OAB, por exemplo? Para ela mexer com um escritório de advocacia de renome é muito mais difícil ela aplicar essa regra, código de ética. O código de ética é 21, o que você falou? Provimento 205/21. 205/20. Provimento 205/21. Vou aprender a falar isso. Você não acha que é muito mais difícil deles aplicar esse tipo de regras a esse tipo de escritórios, a esse tipo dos mais poderosos, do que uma pessoa que trabalha sozinha, autônoma, não tem nome no mercado? Sabe por que não? Porque, primeiro, você não pode representar ninguém anonimamente. Então, por exemplo, eu, Franciele, vi lá a Aline que postou um conteúdo que não pode. Uhum. Eu não posso ir anonimamente e te representar para o Conselho de Ética. Eu tenho que me identificar.
Então, só disso já diminui um pouco. Então, por exemplo, para que eu vou me queimar, entre aspas, com você, te representando pro Conselho de Ética, sendo que eu nem te conheço, você nem me conhece. Ou seja, o cagueta, você quer dizer. É, entendeu? Então, o assim, X9. o risco disso acontecer é realmente muito baixo. Geralmente, a pessoa vai fazer isso ou porque tem aquele senso de justiceiro, né? Ah, eu tô vendo aqui errado, Tá errado, eu vou fazer. denunciar. É. Ou porque tem algo contra você, algo contigo. Não se importaria se você soubesse que foi a pessoa e aí vai representar. Mas, geralmente, as duas pessoas, elas são achadas se elas já têm uma relevância, né? Sim. Então, essas duas pessoas, elas só vão encher o saco de quem tá em evidência. Porque quem tá chegando agora, os chatos de plantão, eles geralmente nem Nem é muito visto, né? Não é muito visto. Sabe por que essa pergunta, Franciele? Porque assim, eu gosto muito de política. Eu vejo muitas coisas em relação ao direito, à política em si geral do Brasil. E eu vejo algumas. Eu não gosto, não era nem para falar de política aqui, mas eu vejo alguns excessos na política brasileira, né? E aí eu vejo a OAB se acovardando em uma série de coisas. Não tem nada a ver com o marketing jurídico. Se acovardando. Por isso que a minha pergunta sobre a questão dos escritórios maiores realmente seria aplicado a eles como é aplicado a advogados menores. Entende? Então eu vejo, são essas questões, porque a nossa pergunta como cidadão comum, né, que a gente é um cidadão comum na cidade, no país, a gente não é reconhecido como alguém importante, alguém público, né, a gente só se questiona, porque assim, a gente sabe que hoje em dia o país ele é dos poderosos, não tem o que fazer, ele é dos poderosos. Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é mais ou menos assim. Por isso que a minha pergunta porque às vezes pode ter toda essa questão do marketing, desse código de ética, uma série de coisas, mas quem sofre são aqueles advogados que às vezes têm menos visibilidade e menos poder no mercado. Por isso da minha pergunta, né? Porque assim, eu fico com essas questões, eu estou te perguntando aqui conforme começa a aparecer questões na minha cabeça. Pô, mas se fosse isso, se fosse aquilo? Né? Então, por isso essa minha pergunta, por conta dos excessos que existem em algumas situações e nada é feito, principalmente quem tem o poder, que hoje o órgão que deveria ter mais poder em relação à questão jurídica hoje é a OAB, né? E hoje em dia isso mudou para a parte política e a OAB não consegue fazer nada. Né? Então, foi por isso dessa minha questão em relação a diferença para um escritório maior como um escritório menor. Né, um advogado autônomo, né? Então foi só por isso que eu entrei nessa questão, né? Não sei se você conseguiu compreender melhor as minhas perguntas aqui internas, né? E na visão geral, você já falou sobre marketing, uma série de coisas, né? Na visão geral, o que você vê para o futuro em relação ao marketing jurídico, assim? Quais são as principais tendências futuras para que o marketing jurídico ele tem mais crescimento, não tem? Eu acredito que sim, até mesmo pela meu Deus do céu, até mesmo pela popularização das inteligências artificiais. Sim. Cada vez está mais fácil fazer marketing, cada vez está mais fácil se posicionar através das redes sociais. É lógico que você não vai falar para a inteligência artificial, faça isso, vai pegar o que ela fez cegamente e vai replicar. Mas você, por exemplo, pode passar um prompt para ela, criar um cronograma de postagens para você. Então, vamos usar de exemplo o ChatGPT. Eu jogo lá no chat. Chat, me dê um cronograma para um mês, com 3 postagens por semana, para um escritório de advocacia, que tem como público-alvo assim, XYZ, e eu quero tema sobre direito de família, voltado para direito das mulheres. Então, eu vou passar um prompt bem específico para o ChatGPT, e ele vai me dar uma ideia de cronograma. Então, por exemplo, ele vai te passar semana 1, dia 1, tema, 3 coisas sobre o divórcio consensual que você não sabia. Aí, dia 2, e aí ele mesmo vai te dar um cronograma.
Aquilo ali você pode ir adaptando. Não, então aqui eu quero falar sobre isso, aqui eu quero que mude isso, beleza, eu tenho um cronograma. Aí eu pego o mesmo cronograma que eu elaborei pelo chat GPT e falo pra ele, chat, agora me gere textos com base em fontes reais, não invente informações, isso é muito importante, porque o chat, ali, às vezes, ele cria coisa que não existe. E blá, 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 blá. E aí passa o prompt pra ele. E aí ele vai te devolver essas informações com os textos. Então, você já tem os conteúdos pro mês inteiro e os textos pro mês inteiro. Qual que vai ser o seu trabalho? Montar as artes, você pode fazer isso pelo Canva, por exemplo, ou gravar os vídeos. Sim. E aí você pode pegar os textos que o chat já te deu e falar assim, chat, agora transforme isso em um roteiro de vídeo de 1 minuto e 20 segundos para Reels do Instagram. Aí ele vai transformar em um roteiro. E aí, geralmente, ele te dá roteiro de coloque tal imagem na tela, não sei o que. Aí você fala assim, não, chat, agora deixe só as locuções. Então, você vai conversando com ele e ele vai te dando várias coisas. Então, você termina com o cronograma pronto, os textos prontos e o roteiro pronto. Seu trabalho é só gravar e editar os vídeos. Então, assim, eu acho que quanto mais as pessoas forem se familiarizando com as redes sociais, mais vai aumentar a quantidade de gente fazendo marketing na internet. Porque realmente está muito fácil de fazer as coisas. Sim. É lógico que você precisa de estratégia, que você precisa aperfeiçoar, que você precisa lapidar o que a inteligência artificial te dá. Mas com essa popularização, eu acho que tudo está muito mais fácil. Ou seja, o futuro para o marketing em geral, não só o jurídico, é realmente a inteligência artificial. É a inteligência artificial. Esses dias eu mesmo estava numa palestra de uma agência de marketing jurídico e a menina estava falando, não, lá na agência a gente utiliza a inteligência artificial para tudo, quase. E aí ela estava explicando que é lógico que eles lapidam os conteúdos, que eles tomam cuidado para não ir informação errada, mas assim, chat GPT, preciso de uma notícia recente da semana tal a semana tal, do ano tal, de direito de família. Aí o chat GPT vai e te traz a notícia. Aí você vai e checa a fonte. A notícia é verdadeira, eu vou criar o post. Chat, agora transforma essa notícia em um texto para post no Instagram. Ou seja, ele busca tudo pra você. Ele faz tudo. É só saber manusear. Sim. Não, eu acho engraçado você falando isso, que eu uso o chat GPT, sabe quanto tempo? 4 meses. Exatamente o tempo que eu tenho esse podcast. É porque você é jovem há mais tempo. É porque eu sou jovem há mais tempo, tá? Mas entenda, eu aprendi que a gente tinha que trabalhar. É a gente, entendeu? Eu aprendi, né, na faculdade que o TCC ele era editado no Word, não no chat GPT. Hoje tá tão fácil, gente. Mas sim, bela resposta. Realmente, a tendência hoje é você usar a inteligência artificial. Ela realmente ajuda muito. Mas ela te ajuda de diversas formas. Então, assim, eu não sei. quero delegar 100%. Até porque senão você perde um pouco da humanização do seu atendimento. Mesmo. Fica tudo muito robotizado. Porque você consegue ver quando é um texto que a inteligência artificial escreveu. Sim. Então, você quer humanizar, você pede pro chat te dar a fonte e você monta o texto. Eu não quero usar o chat para montar os meus textos. Beleza. Pede só para ele te dar as notícias. Sim. Você pega as notícias e escreve você o texto. Eu não quero que os meus roteiros fiquem robotizados. Pede pro chat te dar a notícia, transforma a notícia em roteiro pelo chat, pega aquele roteiro e usa suas próprias palavras. Então, por exemplo, semana passada eu fui fazer uma gravação e eu usei o chat para montar os roteiros. E aí, na hora que a advogada ia fazer os takes, eu ia falando pra ela, fala mais ou menos isso, mas fulana, coloca com as suas palavras. E ela ia falando com as palavras dela o que eu tava falando, porém que eu usei o chat, mas na hora de fazer ficou uma coisa mais humanizada, porque ela foi usando as palavras dela, os exemplos dela, e funciona. Sim. Então, assim, você não vai dar um Ctrl+C, Ctrl+V perfeito no chat e usar para fazer o teu marketing. Você vai selecionar ali no que dá para usar ele e no que não dá para usar ele, entendeu? Até porque quando você entende um pouco do assunto, você não concorda às vezes com o chat. Não concordo. Não é verdade? Às vezes olha assim, tipo, não, mas aí você já bugou o chat? Já. Eu já buguei o chat com perguntas. E ele falou assim, Fernanda, eu não sei te responder isso, mas se você me der alguma fonte, eu posso buscar. Mas então, eu li isso num livro, como que eu faço? Falando que isso existe num livro. Ela, se você conseguir
buscar esse livro e mandar aqui para mim em PDF, tipo, o arquivo aqui para mim, eu consigo tentar entender e explicar melhor. Eu já buguei o chat com essas coisas, né? Mas por quê? Realmente, quando eu faço uma pergunta ou qualquer coisa assim, eu quero deixar ele um pouco mais humanizado. Você usa a versão paga do chat? Agora sim. Porque a versão gratuita dele tá deixando bastante realmente a desejar. A agora versão paga também erra. Então, tem alguns comandos que você pode inserir Sim. no seu prompt. Por exemplo, não invente informações falsas, me dê somente informações baseadas em fontes Sim. verdadeiras. Algumas coisas você consegue colocar para que ele não invente. E me traga Ou não sempre busca- as fontes. Não busca em fontes que não são confiáveis, né? Porque Isso, ele tem você acesso a também toda a pode. internet. Você também pode colocar isso. Mas, assim, às vezes é muito melhor você buscar no chat GPT do que buscar no Google. Apesar que hoje em dia quase nada, nenhuma fonte é confiável, né? Não vamos entrar nesse assunto. Então, a pessoa que questiona tudo está aqui na sua frente. Você está de frente com a Fernanda, né? Já viu de frente com o Gabi? Não, você é muito mais jovem. Você não conhece de frente com o Gabi. Ela é jovem há muito pouco tempo. Ela é jovem há muito pouco Ela é tempo, muito né, pouco Aline? tempo. De frente com o Gabi é para pessoas de mais de 40, tá? Então, em relação a AOB, né? Você acha que futuramente eles podem flexibilizar um pouco mais essas questões do marketing jurídico ou você acha que a tendência é ficar mais rigorosa? O que você acha? Eu não tenho uma opinião sobre isso. Não tenho. Não Não. tem? Você não tem essa... Não. Eu acho que, a minha opinião, sem entender nada de direito, eu acho que eles não vão flexibilizar nunca. Então, eu acho difícil eles flexibilizarem mais do que isso. Eu acho que já foi muito flexibilizado. Você acha? Eu acho. Ah. Porque antes era mais rígido. Na verdade, antes nem tinha Nem regulamentação tinha. Na sobre verdade, isso. é que a internet é algo muito novo, né? Tipo, assim, do jeito que a gente conhece hoje, até uns 12 anos atrás, não. Vamos colocar aí uns 15 anos atrás, mais ou menos, uns 13 anos atrás. A gente usava celular que não era smartphone. O smartphone era algo muito novo. Era aquele Nokia tijolão que você abria Não, ele, né? eu tinha aqueles rádios da BlackBerry. Lembra da BlackBerry? Mulher, mas você tá piorando a sua imagem. Não, BlackBerry tem 10 Quando anos. você chegou a usar aquele Os Nextel, rádios, que você fazia bip, É isso aí. um bip, sim. Mas o Nextel fez muita fama quando ela era criança, tá bom? Você tinha uns 9 anos, com certeza. Foi, meu pai usou muito Eu- Nextel. Bip, era bip o dia inteiro. Eu comecei a faculdade com o Nextel no primeiro ano, mó rica. Mó rica. Aí daqui a pouco, um ano depois, começou os smartphones. Nossa, tem que trocar isso aqui, tá muito ultrapassado. Aí eu fui lá e troquei por smartphone, né? Mas mesmo assim, não existe inteligência artificial na época, né? E o Samsung era aquele pequenininho assim, né? Aquele Samsung Pocket pretinho. Era. Que tinha um botão no meio. Eu tinha aquele e ele celular que parecia abria. Um tijolo. Tinha celular que abria. Eu tive o Baby. Você lembra do Baby? Esse tijolo que ela Da Nokia. esse tijolo Da Nokia. Era Nokia. só vinha assim embaixo de uma anteninha, né? Nossa, a gente tá velha. Não, eu acabei de descobrir hoje que eu sou jovem. Há mais tempo. Eu sou jovem há mais tempo. Eu adorei. Eu sou jovem há mais tempo que você. Só isso. Porque eu tenho uma sobrinha que ela agora vai fazer 10 anos, né, Sofia? Aí ela olhava minha mãe e meu pai, quando ela era um pouco menor, e falava assim, não, porque a vovô já é velhinho. Aí eu falei, e a titia, assessor? A titia é jovem. Agora acho que ela não acha muito não, mas a titia era jovem, entendeu? Vamos fazer um bate e volta aqui nas perguntas. Pode ser? Pode ser. Uma rede social que todo advogado deveria usar. Instagram. Só o Instagram E o LinkedIn. e o LinkedIn. Eu não uso muito o LinkedIn, não tenho muita familiaridade. Casa de Ferreira Espeto de Pau, né? Porque o meu tá lá abandonado, deve ter 1 ano. Mas o acho que advogado tem que usar. O advogado tem que usar. Sabe por quê? O LinkedIn, além de tudo, ele é bom pra você publicar artigo científico. Sim. Então, coisas que você escreve, temas que estão em altas, coisas mais complexas. Então, por exemplo, tudo isso depende do seu público-alvo.
Eu trabalho com direito de família, eu trabalho mais com divórcio, vai pro Instagram. Eu trabalho mais com direito previdenciário, vai pro Facebook. Eu trabalho mais com direito do trabalho, fica pelo Facebook, pelo Instagram, vai pro TikTok. Eu trabalho com direito trabalhista empresarial, vai pro LinkedIn. Tributário, vai pro LinkedIn. Porque quem vai te contratar, na maioria das vezes, é o empresário. E o empresário tá onde? No LinkedIn. Ele Sim. jamais vai buscar uma recomendação de advogado pelo Instagram. O empresário está no LinkedIn. Então, se você trabalha com isso, vai para o LinkedIn. Tudo é questão de saber o seu público-alvo. Então, por exemplo, qual rede social o advogado deve usar? Depende da área de atuação. Sim, Então, sim. direito previdenciário, majoritariamente com gente mais velha, mais antiga, tá onde? No Facebook. Sim. Usa mais Facebook, não tem jeito. Pode ter certeza que a sua mãe tem Facebook. A minha mãe tem. Agora, a sua filha pode ter certeza que ela usa mais o Instagram. Então, eu sou advogado, mas eu quero chegar em quem? Na sua mãe ou na sua filha? Então, depende, tudo Interessante. depende. Acho que todas as tias dos apps estão no Facebook. E os tios também, né? Os nossos avós, Exato. né? O que o Felipe fala sobre Facebook? Meu filho tem o quê? 21. Aham. Nem usa. O que seu filho fala sobre o Facebook? É que o Ele Facebook hoje... O Facebook hoje ele tem meta, é o meta, né? Então o meta ele é ligado no Instagram. Também você não pode excluir por causa do meta. Isso. Né? Então é obrigatório você ter Facebook hoje em dia, né? Não, o meu Facebook só tá ativo por causa do Meta. Eu não uso Facebook. Olha, eu não entro no Facebook desde 2018, que foi quando eu terminei o ensino fundamental. Nossa. Eu não uso mais Facebook. No ensino fundamental eu já não usava mais Eu Facebook. uso o Facebook só pra conectar com a minha família mais velha. Eu não uso Porque nada, eles não eu usam tinha nada, eles aplicativo. só usam isso. Aí às vezes eu quero deixar uma mensagem lá pros mais velhos, eu sei que tá todo mundo no Facebook. Minha mãe, meu pai, sabe? Parabenizar. Minha mãe, meu pai, meus tios. Facebook. Realmente, você tem razão. Né? Vai do nicho, Depende né? do público-alvo. Depende do público-alvo, isso é real. Um erro que deveria ser evitado a qualquer custo. Postar decisão procedente. Esse daí tem que ser Não evitado. pode. Não adianta. Você vai provavelmente ser representado. Não coloca Lili cantou, hashtag Lili cantou. Não tá com nada no Instagram. Então, se você quer mostrar competência, quer criar autoridade, posta conteúdo de valor, coloca coisas que chamem a atenção do seu público-alvo. Então, por exemplo, eu trabalho com direito penal. Em vez de eu colocar um Lili cantou, coloca um direito que o seu cliente tem numa revista pessoal, quando ele tomar um enquadro. Será que o policial pode olhar o celular do seu cliente no enquadro? Não, não pode. Produz um conteúdo sobre isso. Não precisa postar a hashtag Lili cantou. A pessoa vai te dar tanta autoridade quanto e você não vai esbarrar no código de ética. Você acha que isso é ética ou estratégia? Estratégia e ética. É estratégia montada com base no código de ética. Tá certo. Conteúdo técnico ou linguagem simples? Os dois. Yang costuma dizer assim, tenha todos os conhecimentos, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então eu vou postar um conteúdo técnico para você, eu posso pegar um projeto de lei que tá tramitando, que tá ali sendo discutido, debatido, e daí eu vou postar nas minhas redes sociais, só que eu vou postar ele com uma linguagem simples. Então, por exemplo, eu vou pegar uma coisa complexa e eu vou transformar numa linguagem simples para você entender. Não é que eu vá postar um conteúdo menos complexo, mas é que eu vou colocar ele numa linguagem que todo mundo consiga me entender. Sim. E é esse o meu objetivo. Por quê? Porque com quem eu tô querendo falar? Com o meu cliente final. É diferente, por exemplo, de se eu, advogado, que produzo conteúdo para outros advogados, estiver falando, porque aí eu vou postar ele de forma complexa e de forma jurídica, que é para o outro advogado poder entender o que eu tô falando. Eu não preciso mudar a minha linguagem. Sim. Então, tudo depende também de com quem você está conversando. Um livro ou perfil para quem quer entender mais sobre marketing digital? Tem alguma recomendação? Cara, nenhuma coisa é melhor do que ler o provimento inteiro. Senta e lê o provimento. Sobre marketing jurídico é sentar e ler o provimento. Por quê? Porque o marketing digital, geralmente quem quer, tem o interesse de trabalhar com isso, já fez curso, já leu livro, já passou por essa parte. O que fica ali em pendência é a parte exclusiva para os advogados. Então não tem erro, eu quero entender mais sobre marketing jurídico. Pega todos os conceitos do marketing digital normal e aplica ao provimento 205/21. Interessante. E
você quer deixar algumas considerações finais para o seu público? Você quer falar dar algum tipo de conselho? Fica à vontade, essa câmera é toda sua. Olha, eu acho que se eu posso dar um conselho é falar que é importantíssimo você estar presente hoje em dia nas redes sociais na qualidade de advogado. Então, produza conteúdo de valor, poste conteúdo de valor, defina muito bem o seu público-alvo e converse com ele. Então, traga novidades, traga notícias, traga coisas que vão impactar quem você quer chamar, o seu possível cliente. Porque é dali, é daquele conteúdo, é de você estar presente no dia a dia dele através das redes sociais, que pode surgir o interesse de te contratar. Então, você pode postar conteúdo informativo, você pode patrocinar esses conteúdos. O que é patrocinar? É investir no tráfego pago, é pagar para que a rede social entregue o seu conteúdo para mais pessoas. Faça isso se você pode investir, para que você possa comunicar através da internet. E sempre respeitando o código de ética, tenha paciência que devagar se vai ao longe. Bacana. Bem, Franciele, muito obrigada. Posso dizer que eu aprendi bastante coisa. Eu acho que também eu questionei muita coisa. Né? Mas que bom que você tem um conhecimento avançado. Eu posso dizer que eu sou questionadora mesmo. Eu gosto de fazer isso porque eu gosto de conhecer de bastante assunto. Eu costumo dizer que eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de falar de tudo um pouco. Né? Então, se você sentar aqui comigo para falar de time de futebol, eu vou falar de time de futebol com você. Não faz isso não. Né? Faz isso não. Se eu não sentar aqui para falar de aconselho. política com você, eu vou falar de política tranquilamente. Eu vou discutir todos os assuntos. Se for para falar de arquitetura, de engenharia e alguns outros assuntos, eu vou falar com você. Mas só que esse tema realmente era algo que eu desconhecia. Porque para mim marketing era marketing e eu achava que marketing era tudo igual. E realmente, quando você vê que tem alguns tipos de considerações a fazer para algum tipo de profissão ou profissões diferentes, é muito importante, porque até esclarece, até aquele que está estudando, não tem muito conhecimento, né? Eu acredito que na faculdade vocês falem bastante coisas, né? Até porque vocês são mais atualizados sobre os assuntos em alta, né? Do que até, às vezes, uma pessoa um pouco mais velha no mercado. E eu acredito que isso traga conhecimento vai abranger bastante profissional da área. Eu acho importante, né? Vamos fazer um marketing legal desse episódio aqui, porque eu acredito que vai chegar nos profissionais certos, né? Nas pessoas certas. Com certeza. Não é isso? E muito obrigada por todo esclarecimento. Hoje eu saio daqui conhecendo um pouquinho mais, você de frente com a Fernanda, né? Saio conhecendo um pouquinho mais do assunto e é importante, né? Parabéns pela iniciativa, né? Por esse nicho que você está aí se empenhando né? Com o seu trabalho, a aprender cada vez mais e ensinar pessoas, né? Então, desde já te parabenizo. Muito né? obrigada. E é isso. Então, pessoal, hoje nós estivemos aqui no Conex On Podcast a Franciele Fragoso, estudante de Direito e especializada em marketing jurídico, né? Siga a Franciele, o arroba é? O arroba é L_XUP, de Lex Up, que é o nome da minha agência de marketing. Sigam a Franciele, chama ela, de repente tire suas dúvidas. Eu acho que ela tem muito, muito a acrescentar. E isso aqui foi pergunta de uma pessoa leiga. Imagine você que é um estudante de arquitetura, não, gente. De direito. De direito. Não precisa cortar, tá, Lene? Um estudante de direito, ou você que já atua há um bom tempo na área, né? Dá essa força para Franciele. Eu tenho certeza que ela vai esclarecer muita coisa. E eu acho que é isso. Bem, pessoal, muito obrigada por nos assistir. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Tá? E desejo todo sucesso mesmo. E pra você também. Obrigada. Pessoal, um beijo. Tchau, Tchau, gente. tchau. Até mais.